Por que estão à procura de seres humanos? Ele perguntou. Para libertar vocês. Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse, mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. Oi pessoal, Daniel Tanan aqui e hoje a gente vai falar sobre o Jihad Butleriano, a origem do universo de Duna, finalmente. Então, esse provavelmente vai ser um vídeo longo porque tem muitas versões para essa mesma história e algumas inconsistências aparecem nelas em relação às outras, então eu vou apresentar tudo isso para vocês. Então, senta aqui, lá vem a história. Então, primeiro de tudo, a gente tem as coisas que os livros originais do Frank Herbert contam pra gente, né? Em pistas, em passagens específicas que vão nos dando pedaços do quebra-cabeça de como teria sido este conflito. Vamos dar uma olhada no nome do conflito: Jihad Butleriano. Jihad porque não foi uma revolta comum, não foi uma guerra comum, era uma guerra santa, tinha religião envolvida. E por que butleriano? O Frank deve ter feito uma alusão a um livro do Samuel Butler, Ereulon, que descreve um grupo de pessoas que destruiu máquinas. É um livro de 1872. Nos livros de Duna, o Frank Herbert gosta de explorar essa faceta, né, da religião, que é o de deixar as pessoas, de certa forma, mais apaixonadas. Paixão em que sentido? Daquele fervor fanático, sabe? Que deixa as pessoas um pouco mais agressivas, pode deixar agressivas, pode deixar um pouco mais alienadas, coisas assim. Frank não via a religião imposta com bons olhos, né? Aliás, vocês sabem de onde veio o nome Bene Gesserit? Vem de Jesuit. Ele fez uma palavra parecida. Porque na cabeça do Frank Herbert, o que os jesuítas fizeram foi uma coisa abominável, né? Que eles impuseram a religião deles em outras culturas e outros povos, e isso para ele é muito ruim. Ele não gosta dessa ideia de que uma religião tenha a verdade absoluta sobre as coisas. Aliás, vamos dar uma olhada em quando o Frank Herbert comparou as Bene Gesserit diretamente com os jesuítas. Isso foi lá no Imperador Deus de Duna, o quarto livro da série. A religião sempre leva ao despotismo retórico, disse Leto. Antes das Bene Gesserit, os jesuítas eram os melhores nesse ramo. Jesuítas, senhor? Com certeza você deparou com eles enquanto se dedicava ao estudo das histórias. Não estou tão certo, senhor. De que época eles eram? Não importa. Aprende-se o suficiente sobre despotismo retórico ao se estudar as Bene Gesserit. Claramente, elas não foram as primeiras a se iludir com isso. Então, despotismo pode ser sinônimo de tirania. E retórico aí está no sentido de retórica, da fala. Ou seja, a tirania da fala que tanto as Bene Gesserit e os jesuítas empregaram. E no caso das Bene Gesserit ainda empregam nesse universo. Daí você já tira qual é a visão do Frank sobre os jesuítas e as Bene Gesserit que ele criou aí, inspirados nesses jesuítas do passado. Enfim, o Jihad Butleriano usou dessa força, né, que move os seres humanos, a paixão desenfreada, para destruir essas máquinas. E o que se seguiu ao Jihad Butleriano foi o seguinte: agora a gente não vai mais usar tanto essas máquinas e vamos desenvolver nossos cérebros para que nos tornemos menos dependentes. E aí, por causa disso, surgiram as Bene Gesserit, os Mentat, surgem os navegadores, por aí vai. Cada um deles
com uma função específica, né? Os Mentats é a mais óbvia. Eles são o poder matemático dos computadores, né? Você pergunta para eles umas coisas, eles já processam ali na hora, porque eles são computadores humanos. Já as Bene Gesserit, elas têm uma função um pouco mais obscura, mas em certo sentido elas são guardiãs da história. Como elas conseguem acessar ali a memória genética, elas possuem toda a história da humanidade dentro de suas células, acessíveis ali para as reverendas madres, claro. Elas têm que ascender primeiro para ter esse privilégio. E elas usam esses conhecimentos ancestrais para tentar guiar a humanidade para o que elas acham que é o melhor, né, para todas as pessoas. Elas têm a regra de não fazer isso diretamente, de não tomar as rédeas elas mesmas. Elas são criadoras de reis, como o Frank Herbert diz. Por isso que elas querem ter o Kwisatz Haderach e elas estão de olho aí no Paul Atreides. E elas fazem isso através da política. Já ouviu falar que história é a política de outrora e a política é a história sendo feita agora? Pois é mais ou menos essa a ideia de Duna e é essa a especialidade das Bene Gesserit. E dentro disso tem a religião também, que elas manipulam de acordo com os interesses que elas tenham no momento. E é uma miríade de coisas em Duna, né? Não é só a religião pura que faz isso. Ele não faz uma crítica apenas à religião, mas sim ao uso político das religiões, né? Que ali tá tudo misturado em Duna, e antigamente costumava ser assim também. Uma frase que o Frank Herbert gosta de falar em entrevista e tudo mais é que os governos criam mitos e eles mentem o tempo todo. E ele é bem literal em Duna nesse negócio de governos criam mitos. Os navegadores, que são seres mutantes porque consumiram especiaria demais, o que acontece é que eles substituíram as máquinas que realizavam as viagens espaciais. E dessa forma tomaram o monopólio, né, das viagens espaciais, e os anos de Duna são contados a partir do estabelecimento desse monopólio, que são contados os anos depois da guilda. A Grande Rebelião removeu uma muleta. Ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas Bene Gesserit? Ela sentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas, as Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A Guilda, ao que nos parece, ressalta a matemática quase pura. As Bene Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Kul Wahad! Exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jéssica. Vamos comentar um pouco essa passagem. Tem umas coisas curiosas nela. Por exemplo, a ausência dos Mentats aí na fala da Morrian. As Bene Gesserit e especialmente a Reverenda Madre Gaius Helen Morrian tem um preconceito enorme contra os Mentat. Então, talvez seja por isso, né? Ou talvez o Frank realmente esqueceu de mencionar eles. Só que eles são, de fato, outra escola que surgiu nessa época. Vai saber. Vocês talvez se perguntem o que quer dizer Kul Wahad, que a Reverenda Madre diz aí. Kul Wahad é algo como estou profundamente comovido. É uma espécie de exclamação de surpresa usada no Império. Ou seja, a Reverenda Madre ficou super surpresa que o Paul sabia qual era a verdadeira função das Bene Gesserit. Agora que eu mencionei o preconceito das Bene Gesserit com os Mentats, vamos dar uma olhada em algumas passagens para fixar isso. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Butleriano e a Bíblia Católica de Orange. Mas a Bíblia C.O. deveria ter dito: não criarás uma máquina para imitar a mente humana.
Já estudou Mentat a seu serviço? Vamos reforçar essa ideia com a passagem de Messias de Duna. Um Mentat, murmurou Morrian. Citalia olhou para a idosa reverenda madre e enxergou os preconceitos antigos que matizavam suas reações. Desde a época do Jihad butleriano, quando as máquinas pensantes foram varridas de boa parte do universo, os computadores inspiravam desconfianças. Emoções antigas também matizavam o computador humano. A Morrian não gosta muito dos Mentats. As Bene Gesserit em geral não. E vice-versa. Inclusive tem uma rivalidade interessante no primeiro livro entre o Tufi Hawat e a Lady Jessica. Olha a Morrian expressando, né, esse ressentimento que ela tem para com os Mentats, que são para ela resquícios daqueles computadores. Não adiantou nada você substituir eles por pessoas, porque para ela é a mesma coisa. Além dessas escolas, ainda tem os médicos Suk, né, que tem o Dr. Wellington Yue no primeiro livro, e ainda tem os Bennett Leilacs, que são apresentados a partir do Messias de Duna. Esses dois também surgiram após o Jihad butleriano. Os Suk focados na medicina, né? E os Tleilaxu são focados na engenharia genética. Ou mutação controlada, que é o termo que mais usam. Acaba que dá na mesma.